Repórter 1520, Francisco José. Nós estamos aqui direto da Delegacia de Polícia Civil do nosso município e nós vamos narrar um sinistro ocorrido aqui em nossa cidade, um acidente de trânsito que envolveu a viatura da Polícia Civil. E está conosco o inspetor Davi Loyola de Siqueira, que vinha guiando o carro, vinha dirigindo, conduzindo a viatura da Polícia Civil aqui do município de Ipu, quando se envolveu neste acidente, acabou recebendo uma batida de outro carro, de outro veículo, que nós ouviremos agora na narração do inspetor Davi. E a Polícia Civil vinha de uma diligência da Várzea do Giló em direção ao Ipu, quando no Alto dos 14, ali próximo a um dos postos Lima, onde tem uma placa fincada que dá as indicações, os dados sobre a obra da reforma da C187, saiu de repente ali da rua Osório Rufino um veículo VW Fox de placa DUT 9498, acabando batendo na viatura. Davi, como é que isso aconteceu, Davi? De repente, você pressentiu esse carro vindo para cima de vocês? Um abraço, meu irmão, boa tarde. Boa tarde, Chico José. Vinha eu e o delegado da cidade, o Tomás Fernandes, numa ocorrência da Várzea de Giló, descendo, sentido Mina, ao centro do Ipu, quando um veículo Fox entrou na contramão, saindo do Grêmio, de forma imprudente, tanto é que ele mesmo assumiu, devido a uma placa que ali estava, entrou na contramão e subiu no sentido Mina e eu descendo no sentido centro. Eu tentei ainda frear, vi na velocidade compatível com a via, tentei frear, dizer, mas como o carro foi de uma vez, não deu. Então a gente colidiu, mas graças a Deus foi só danos materiais. Danos materiais, né? Nós íamos da Várzea do Giló. Com a colisão frontal ou pegou lateralmente o carro? A Hilux foi frontal e o Fox foi lateral, só como do impacto causou um estrago grande no veículo dele lá, do Fox lá. Ainda bem que foram só danos materiais, né? Graças a Deus, danos materiais. Ele vinha, a esposa e uma filhinha de, eu acho, 4 anos, mas todos estavam com cinto, mas foi só mesmo susto. Foram para o hospital, foram medicados, só questão mesmo de susto mesmo. Quer dizer, os dois tiveram a visão atrapalhada devido a uma placa lá de uma obra que estão finalizando a obra e, no meu ponto de vista, aquela placa está errada. Inclusive, na manhã anterior, eu estava lá, em outra ocorrência, um rapaz está falando aqui, vai ocasionar um acidente nessa placa. E, coincidentemente, no dia seguinte, eu me envolvi no acidente. Pois é, infelizmente, né? Infelizmente. Coincidência feliz. Mas, mesmo com a placa no local indevido, Davi, o cuidado ele tem que ser o máximo. O rapaz aqui do Fox... Com certeza, ele veio de forma imprudente, tanto é que ele entrou na contramão. Ele, como motorista, deveria saber que ali é uma via de duplo sentido, ele teria que vir pela direita, ele veio pela esquerda. Aí ocasionou o acidente. Você estava na sua preferencial, Na preferencial. Preferencial, com certeza. Como é a sensação, Davi? Já tinha se envolvido num acidente? Mas não é muito bom, não. Não é muito bom, A gente perde até o chão, né? Eu fiquei tonto na hora, preocupado com ele, preocupado com a esposa dele, que estava passando mal. Aí não é muito bom, não. Não aconselho a ninguém, não. Fica aquela sensação muito ruim, né, meu? Ruim. Aquele sentimento de que algo de ruim poderia ter acontecido, de algo pior poderia ter acontecido, né? Com certeza. É uma sensação ruim que não deseja a ninguém, não. Fica um certo trauma, né, Davi? Apesar de você ser da polícia, acostumado com coisas sérias, mas esse tipo de situação em que você tem a própria vida em risco, né? Sem dúvida. Você vinha com o delegado? Veio o doutor Márcio, a gente vinha na diligência na Várzea do Giló e infelizmente a gente não conseguiu pegar a suposta infrato que cometeu um crime aqui na cidade, e foi quando o rapaz imprudentemente entrou na contramão e subiu na contramão na preferencial que era minha. Aí ainda eu tentei ainda desviar, mas não deu. Foi tão rápido que não deu. Antes de eu entrar nos detalhes burocráticos com relação ao procedimento, eu queria saber como é que uma moto também se envolveu nesse acidente. Até agora você não mencionou o caso da moto aí que também foi afetada por esse acidente, foi atingida. A moto vinha subindo, sentido centro-Minas. Quando ela percebeu a batida, quando percebeu que a Hilux ia entrar de encontro com o Fox, o piloto da moto se jogou. A Hilux não bateu na moto, como muita gente está falando. Isso é mentira que estão falando. Ele se jogou, por isso que a
moto quebrou a frente dela, mas não houve a colisão com a moto. Mas ele percebeu que ia acontecer o acidente e se jogou. Ele se jogou para evitar... Pegou um susto e se jogou. Pegou um susto para evitar, de repente, que recebesse... uma colisão, né? Colisão ou do Fox ou da Hilux. Da Hilux, certeza. Um acidente envolveu 3 veículos aí, no caso, 3 né? veículos, E o procedimento? Como é que é feito um procedimento em que tem um veículo da polícia envolvido num acidente, num sinistro desse porte, Davi? O primeiro procedimento foi verificar se o condutor do outro veículo tinha habilitação. Ele tinha habilitação, estava tudo legalizado, e chamamos a perícia. E foi constatado que realmente ele estava errado. E ele aqui na delegacia, ele prestou depoimento e assumiu realmente que foi displicência dele, negligência, e se comprometeu em pagar o conselho da viatura. Conselho da viatura. Então, tá tudo já acordado? Tá acordado, só fazer o orçamento e mandar a dívida para ele pagar. Infelizmente ele está com esse prejuízo. Pior seria se ele tivesse tido algo sério com a família dele, porque ele vinha com a esposa e um filho. A maior preocupação era essa, a esposa dele e uma criança que estava no banco de trás. Mas foi chamada a ambulância, foi levada ela para o hospital, porque ela estava em estado de choque, mas graças a Deus ficou tudo certo com ela e com o filho. Havia essa ocorrência em Várzea do Giló. A informação é que é uma ocorrência de um crime hediondo, uma tentativa de estupro lá em Várzea do Giló. Vocês estavam nessa diligência? Sim, por volta do meio-dia chegaram umas pessoas aqui com a criança, alegando que ela tinha sido vítima de estupro por um maior lá. A gente não vai falar o nome porque a gente está investigando aí. Estupro consumado? Não foi tentativa, não? Ela disse que foi consumado, só que o doutor Márcio ouviu ela e requisitou um exame na criança para saber se realmente houve o estupro ou não. Aí fizemos diligência na casa dele, andamos na serra, passamos mais de 1 hora atrás desse rapaz e não encontramos. E ele ouviu ela, ouviu a criança e foi requisitado o exame, estamos esperando sair exames. E essa criança tem quantos anos, Davi, inspetor Davi? 3 anos de idade. Que é isso, rapaz? 3 anos de idade? 3 anos de idade. Se comprovar, se constatar o ato carnal, meu amigo, isso é uma monstruosidade. Monstruosidade, inclusive o delegado já está tomando as providências. Se for realmente consumado isso, ele já vai pedir a prisão preventiva dele e a gente vai prender ele. Ainda não recebeu o resultado ainda não? Ainda não, estamos aguardando. E isso foi quando, lá em Várzea do Giló? Foi na quinta-feira, por volta de meio-dia. Na mesma quinta-feira foi o acidente? A gente vinha da ocorrência desse... Vocês vinham da ocorrência? Isso, aí aconteceu esse sinistro aí. Ainda está em fase de investigação, de apuração deste caso, vocês ainda estão diligenciando? Com certeza. O acusado ainda não foi localizado? Inclusive, na sexta-feira, o doutor Márcio veio numa viatura de Guaraciaba, a gente subiu atrás dele e não encontramos. A mãe dele disse que ele não estava em casa. A gente indagou o motivo que ele não estava em casa. Ela disse que é porque a população estava dizendo que ele tinha feito isso com a criança. E está sumido até agora. Meus amigos, as informações prestadas pelo inspetor Davi Loyola de Siqueira, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil do nosso município. Forte abraço, Davi, e parabéns pela sua perícia, né, como motorista que evitou algo pior neste acidente em que a viatura da Polícia Civil se envolveu. Abraço, meu irmão, boa tarde. Abraço, boa tarde a todo mundo. Repórter 1520, Francisco José.